Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, transmitido através do canal do NEP, Paulo de Tarso. Continuaremos agora o estudo da terceira parte da obra, terceira parte que nos apresenta as leis morais, e hoje nós estudaremos o item 872 do Livro dos Espíritos. Esse item que está incluído dentro da lei de liberdade e que é o último item da lei de liberdade. Nós estamos tratando como item porque não é uma pergunta e uma resposta colocadas por Allan Kardec, mas sim um texto corrido apresentado pelo autor, por Allan Kardec, para fazer o encerramento, fechamento dessa que é a penúltima das leis morais, da lei de liberdade. Portanto, hoje encerraremos o nosso estudo sobre a lei de liberdade. Antes de iniciarmos, vamos à nossa prece inicial. Vamos lá. Vamos então todos nós, a partir de agora, buscarmos a imagem mental do Divino Amigo Jesus, pedindo a Ele que se aproxime de nós, que por sua infinita misericórdia trate de nossos pensamentos e de nossas emoções, fazendo com que nós todos estejamos aptos a receber o ensinamento de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, amado Mestre, pela oportunidade bendita do estudo, do aprendizado. Nós renovamos agora, diante de Ti, os nossos votos de continuar dirigindo a nós mesmos através dos caminhos da nossa reforma íntima e da caridade. E assim, amado Mestre, humildemente pedimos que o Senhor nos fortaleça para o cumprimento desse nobre objetivo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Então, meus amigos, nós chegamos no momento de terminarmos a, a lei de liberdade com esse item, resumo teórico do móvel das ações humanas. Nós que estamos estudando a liberdade, temos esse texto de Allan Kardec que traz um resumo de tudo aquilo que nós lemos e que, ao mesmo tempo em que ele traz esse resumo, ele apresenta para o leitor, para o estudante de O Livro dos Espíritos, uma síntese da relação entre a liberdade de escolha e as influências que moldam o comportamento humano. Nós veremos aqui que existem vários fatores que influenciam no nosso comportamento e que, portanto, acabam por influenciando em nossas ações. Apesar disso, Allan Kardec nos conduz ao conhecimento desses diferentes móveis para a ação humana, dessas diferentes influências para as ações humanas. E dessa forma, ele nos conscientiza a respeito daquilo que nós devemos realizar dentro desse universo que vivemos. Quando nós estamos conscientes a respeito do que nos move, a respeito daquilo que nos influencia, a respeito das forças que temos em nós para a condução de nossas próprias existências, aí então nós passamos a ter mais liberdade. Porque aí não somos mais influenciados por esta ou aquela circunstância, mas nós fazemos de nós mesmos pessoas que se reconhecem como espíritos e que têm a soberania de suas ações. E aqui o maior grau de liberdade que pode ter o homem na Terra. Escolher como agir é o maior grau de liberdade que ele pode ter. Mas, melhor do que ficarmos apresentando a síntese do texto total, é muito melhor avançarmos no estudo do texto apresentado por Kardec, não é mesmo? Então vamos lá, a questão aqui, item 872, né? Como dissemos, não é uma pergunta e uma resposta, mas um texto. Primeiro de 9 parágrafos, Allan Kardec começa esse primeiro parágrafo, que a gente vai tratar com um pouco mais de detalhe, porque aqui, como ele apresenta um resumo sobre o livre-arbítrio,
ele vai apresentar também um resumo sobre o contexto da nossa existência e onde nós podemos encontrar o móvel das ações humanas. Notemos que o título fala sobre o móvel, resumo teórico do móvel das ações humanas. Aqui o singular, né, da palavra móvel nos leva a pensar que há um móvel para todas as ações humanas, embora elas tenham sim certas influências, nós recebamos certas influências que nos fazem agir de uma determinada ou de outra determinada forma. Mas apesar disso, nós temos a ideia de um móvel para as ações humanas, e esse móvel é o livre-arbítrio. E agora a gente vai começar a entender por que desse móvel único. Bem, vamos partir do seguinte ponto, da seguinte informação que nós temos aqui mesmo, em O Livro dos Espíritos. Nós passamos a ser espíritos, encarnar em corpos humanos, quando nós temos a consciência da nossa individualidade. Muito bem. A partir daí, começamos a ter experiências que são avaliadas pela nossa inteligência e que nos conduzem através de um determinado caminho. Nós temos algumas forças, como a força do instinto, as intuições e a nossa própria inteligência, a nossa própria vontade, são forças que acabam por nos mover. Mas acontece que, conforme a inteligência vai se aprimorando, e a inteligência tem uma relação muito próxima com o livre-arbítrio, no seguinte sentido: o livre-arbítrio é a faculdade de escolher. Eu escolho entre o bem e o mal o tempo todo. A inteligência vai se aprimorando, vai se refinando, vai se sublimando, e com isso, a minha capacidade de escolher entre o bem e o mal também melhora. Ela também se aprimora. E dessa forma, eu vou conduzindo melhor a minha existência através da minha experiência que foi conquistada, através dos conceitos que eu construí para mim mesmo a respeito do que é o bem e do que é o mal. Então, o grande móvel do espírito é o livre-arbítrio. Ele é o móvel que é íncito ao espírito. Ele é aquilo que naturalmente nos move, tanto na Terra quanto fora dela, como a gente vai ver aqui. Então, se resume assim a questão do livre-arbítrio. A gente vai continuar a desenvolver essa explicação. Vamos para o texto que ele vai nos ajudar. O homem não é fatalmente levado ao mal, como vimos o exemplo do assassino agora há pouco, em algumas perguntas anteriores do Livro dos Espíritos. Kardec colocou a seguinte situação: um homem vai encarnar, ele tem tendência a ser assassino, ele sabe que ele, ou melhor, né? É o contrário. Um homem encarnou e assassinou alguém, ele sabia antes de encarnar que ia cometer o assassinato? A resposta é não, porque não há fatalidade em relação ao mal. Os atos que o homem pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então não tem crime pré-determinado, não há fatalidade no mal. Ele pode, por prova e expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime. Então vejamos. Ele pode escolher uma existência. Aqui está o livre-arbítrio. Ele escolhe uma prova, uma expiação de ser arrastado ao crime. Quer pelo meio em que se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Mas sempre é livre de agir ou não. Então vamos parar um pouquinho por aqui, nesse parágrafo, para a gente ver todo o contexto que ele está colocando. Existe livre-arbítrio antes da encarnação para o espírito escolher o gênero de vida que ele vai viver. Ele pode ser arrastado ao crime, ele pode viver dentro da prova da riqueza, da prova da miséria, como a gente viu, entre tantas outras. Então ele escolhe o gênero de vida. Está se fazendo o livre-arbítrio, ele está escolhendo. Ele encarna.
está vivendo dentro de um contexto que pode, como a gente está aqui usando o exemplo, que pode arrastá-lo ao crime, que pode excitar nele as tendências criminosas que fazem parte da sua personalidade. Vejam que existe aqui uma influência do meio para que ele cometa um crime. Então, a influência do meio é um móvel da ação humana? É um móvel. Mas por que a gente tem o móvel lá no singular, então, no título? Porque a influência do meio, meus amigos, é um móvel secundário. Ela não é o móvel essencial do espírito. Ela é um móvel secundário. As circunstâncias da vida terrena podem me mover ao crime, mas o móvel primeiro tem que ser a minha inteligência, o meu livre-arbítrio, a minha vontade, as faculdades do espírito. Vou citar um exemplo: eu sou uma pessoa faminta e eu tenho a oportunidade de me apropriar indevidamente de um alimento para saciar a minha fome. Eu posso escolher roubar aquele alimento para saciar minha fome ou não roubá-lo. Isso é uma escolha íntima do espírito. Ele escolhe como agir ou não dentro do ambiente no qual ele está colocado. É ele quem escolhe. Então, o livre-arbítrio é a plenitude da liberdade do homem. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja a opressão, não importa qual seja o contexto, a enfermidade, não importa qual seja o relacionamento, não importa qual seja a circunstância da vida, não importa qual seja o meio. O meio excita, o meio provoca? Sim, sim, com certeza. O meio excita, o meio provoca, mas quem conduz de verdade é o livre-arbítrio. Precisa ser o livre-arbítrio. E aqui, quando Kardec começa a apresentar, nesse primeiro parágrafo, o resumo teórico das ações humanas, o resumo teórico do móvel das ações humanas, tem uma mensagem aqui de liberdade para todos nós, dizendo: você escolhe o caminho do bem e do mal. O tempo todo. Se nós tivermos conhecimento disso, nós avaliamos e analisamos cada etapa da vida terrena, cada circunstância da vida terrena, e não nos deixamos levar nem pelas circunstâncias externas, como essas que acabamos de citar, o meio, né? E nem pelas inclinações que nós já temos. Eu posso ter uma inclinação ao crime, mas posso dominá-la através do livre-arbítrio que estará em plena comunhão com minha inteligência e com minha vontade para dominar essa tendência. E isso tudo resulta num processo, né? Que é um outro móvel das ações humanas, que é a educação, que está aqui nesse parágrafo. Então, cabe à educação combater as más tendências, isso que a gente acabou de falar agora, né? Colocar o livre-arbítrio em comunhão com a inteligência e com a vontade no sentido das ações no bem é um processo de educação. Como é que se realiza a educação? Quando o homem produz o estudo da natureza moral de si mesmo e quando ele conhece as leis de Deus. Pelo conhecimento das leis que regem a natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. Então, olha só que informações profundas nós temos só no primeiro parágrafo do resumo teórico do móvel das ações humanas. O grande móvel é o livre-arbítrio. Ele é o único? Não, ele não será o único, mas ele será o essencial. E ele deve ter, portanto, um papel um papel primordial na nossa existência. Sou eu quem controlo o que eu faço diante daquilo que o meio me apresenta ou diante daquilo que minhas tendências me apresentam. Então vejam, móvel primário e móvel essencial do espírito, livre-arbítrio. Móveis secundários, o meio, as circunstâncias, as tendências são móveis secundários e a educação aparece é, como um móvel complementar para todos nós. É através da educação que a gente conduz
aquilo que a gente quer para as nossas vidas terrenas, para as nossas vidas espirituais, estando encarnados ou não. Então, o livre-arbítrio se dá, parágrafo 1 ainda, nas duas instâncias, nas duas fases da existência do espírito. Na fase espiritual, a escolha daquilo que ele vai viver. Na fase material, na escolha no modo que ele vai agir. Sempre tem o livre-arbítrio na essência da ação humana. Agora, os outros fatores são fatores secundários. É uma pena que muitas vezes nós nos deixemos levar por eles. Digamos que eu seja uma pessoa irritadiça e eu me deixo irritar com qualquer circunstância. Eu me deixo irritar. Ah, eu sou mesmo irritadiço. Não, eu não sou mesmo irritadiço. Eu tenho a educação ao meu favor. Eu tenho a inteligência, o autoconhecimento. Eu já descobri que eu sou irritadiço. Agora eu preciso me educar. Eu já descobri que determinadas situações me desequilibram. Cabe a mim a educação de mim mesmo, através do conhecimento de mim mesmo, do conhecimento da lei divina. E dessa forma é que o espírito vai se libertando cada vez mais, porque quanto mais educado, maior o seu grau de progresso espiritual, maior o seu grau de liberdade, maior o seu grau de ação. Muito bem, tudo isso em um único parágrafo, né? No qual Kardec apresenta para a gente essa questão já do livre-arbítrio. Retomando rapidamente para a gente seguir para o parágrafo 2. Então, descobrimos aqui o móvel essencial, o livre-arbítrio, e alguns móveis secundários, né? Tendências, circunstâncias, o meio e o caminho para lidar com tudo isso, que é o caminho da educação. Vamos lá. Parágrafo 2. Agora, Allan Kardec traz uma explicação a respeito da erraticidade, né? Do espírito na condição de erraticidade, para a gente continuar a entender o, a questão do livre-arbítrio, né? Então, Kardec escreve que o espírito na erraticidade tem a escolha da sua futura existência corporal. E isso acontece de acordo com o grau de perfeição ao qual ele tenha chegado. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Então vamos pensar aqui por um instante nessas afirmações de Allan Kardec, porque é importante a gente entender que mesmo na erraticidade, a escolha do espírito está sujeita ao seu grau de perfeição. É aquilo que as suas experiências já alcançaram, é aquilo que o seu livre-arbítrio já identificou como sendo bem ou mal, é aquilo que a sua inteligência, né, já identificou ali junto com o livre-arbítrio a respeito do bem e do mal. Então, o espírito ele pode escolher dentro do grau de experiência que ele já conquistou. Ele pode escolher dentro da sua compreensão de vida. E é isso que acontece com muitos de nós, né? E vejam que isso é posto para o plano espiritual e que essa mesma liberdade não é anulada pela encarnação. Então ele escolhe, reencarna, e depois, se ele cede a algum tipo de influência, a influência da matéria, por exemplo, é porque ele escolheu uma prova que estava além de suas forças, então ele sucumbe. Mas ele mesmo escolheu. Agora, vejamos, né, que nós temos um contexto até esse momento que pode levar alguém a pensar o seguinte: bom, mas se eu tenho um determinado grau de experiência e escolho apenas com a experiência que já tenho, onde é que está o progresso? É porque o progresso se dá justamente diante da experiência vivida. Eu escolho aquilo que vou realizar, sou bem-sucedido ou mal-sucedido, e a partir do resultado, aqui um certo utilitarismo, né, dentro da escolha do espírito, mas verdadeiro, né? Então, na avaliação do resultado, eu progrido. Eu entendo o que aconteceu, de modo imediato ou não, né? Ou é, com uma análise mais apurada, talvez no decorrer do tempo. Isso acontece para todos nós. Quantas situações a vida nos apresenta no nosso dia a dia
que a gente fica pensando, tá, eu sou espírita, eu conheço a lei de Deus, eu conheço o Evangelho de Jesus no suficiente que eu preciso para saber que eu preciso fazer caridade, que eu necessito da minha reforma íntima, mas diante dessa situação eu simplesmente não sei o que fazer. Como eu vou agir agora? Qual é a minha melhor ação? E a gente reflete e muitas vezes não chega numa conclusão imediata. E às vezes a gente age de acordo com aquilo que a circunstância apresentou, de acordo com a minha tendência, de acordo com alguma intuição que veio, enfim. E depois tem o resultado, né? E quando vem o resultado, a gente vai tendo aquele sentimento de missão cumprida ou não, de aprendizado conquistado ou não. Isso nos mostra que a nossa ação pode ter sido a melhor ou pode não ter sido a melhor naquela circunstância. Então aqui se dá o progresso. É aqui que se dá o progresso, na experiência da vida vivida a cada instante. Vejamos que soma-se a isso tudo, à influência da matéria, às escolhas do espírito na erraticidade, soma-se a isso tudo mais um fator. Para ter quem ajude a vencê-las, concedido-lhe é invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. E pede para a gente ver a questão 337 aqui, né? Então, nós temos aqui mais um fator que nos ajuda a nos guiarmos bem, que é a assistência de Deus e dos bons espíritos. Esse estreitamento da convivência, por exemplo, com o nosso anjo guardião, a quem nós podemos chamar antes de dormir, à hora de acordar, em cada circunstância mais difícil do nosso dia, a quem nós podemos chamar para agradecer. Ou seja, estreitarmos a relação de amizade com o anjo guardião é algo de grande valor para a gente. E isso, essa presença dele, pode nos ajudar a nos conduzirmos melhor. Ele não vai nos conduzir, né? Portanto, ele não é um móvel propriamente dito de nossas ações, mas ele é uma influência que ajuda a decidir melhor. Assim como o auxílio de Deus, como a gente viu agora há pouco, né? Então, o que vale desse parágrafo 2 para a gente seguir dentro do caminho do texto, né? É que ele diz que a liberdade não é anulada pela encarnação. Com isso a gente já viu no parágrafo 1. Se o espírito falha, ele sucumbiu nas provas materiais que ele mesmo elegeu, porque talvez estivessem um pouco acima das suas forças, né? Então, o que fica desse segundo parágrafo para a gente é a informação de que agora nós temos o auxílio do plano espiritual para nos guiarmos através de nossas escolhas. No parágrafo 3, a gente começa a ter a apresentação da, da doutrina moral que o Espiritismo nos apresenta. Então, até agora, nós tínhamos os fundamentos, né? Qual é o grande móvel, quais são os móveis secundários. E agora a gente tem aqui a decorrência moral disso tudo. Olha lá, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Então, é interessante, né, que nós temos aqui agora a questão moral apresentada, porque é aqui que a gente precisa crescer, né? São as 10 leis morais, identificamos os móveis, a educação e agora a questão moral. Vamos seguir. E isto a tal ponto está reconhecido que no mundo a censura ou o elogio são feitos à intenção, ou seja, à vontade. Então aqui esse móvel que é o móvel do próprio espírito, ele tem intenção de fazer o bem, ele tem vontade de fazer o bem, nem sempre acerta, mas a intenção é louvável. E então a gente tem ali um atenuante para quando a pessoa quis fazer o bem, mas acabou produzindo mal. E a gente sabe que ela não fez o mal por mal. Ela não fez o mal por assim o desejá-lo, por uma tendência a realmente produzir o mal. Então aqui a gente consegue identificar agora que a questão moral está intrinsecamente ligada
a questão da intenção, da vontade e do livre-arbítrio. Continua o texto dizendo quem diz vontade diz liberdade. Intenção e vontade são anteriores ao ato, portanto, eles são móveis da ação humana. Vontade, liberdade, pensamento, inteligência são faculdades do espírito. E o espírito relaciona tudo isso, e ao relacionar e viver essa sua vida íntima, ele escolhe as atitudes que tem. Então aqui nós podemos pensar dessa forma também no grande móvel da ação humana. É o espírito no seu mundo interno, é o espírito no controle de suas faculdades, na identificação de suas próprias faculdades. Isso é autoconhecimento, meus amigos. Isso é autoconhecimento em grau profundo, podemos dizer até. O espírito que reconhece que é inteligente, que ele reconhece que ele tem vontade, que ele tem tendências, que ele tem intenções, que ele tem vontades. E que através da identificação disso tudo, ele começa a planejar as suas atitudes, ele começa a pensar antes de agir. Né? Quantas vezes a gente não diz, eu agi sem pensar? E quando a gente age sem pensar, nós estamos sendo movidos por móveis secundários. E aí, quando nós somos movidos por móveis secundários, muitas vezes nós erramos. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho correto. E aí se faz aquela tal experiência a qual nos referimos agora há pouco, né? Me deixei levar pela raiva e quando a pessoa me agrediu verbalmente, eu devolvi a agressão verbal. Depois me arrependi. Fui movido pela influência de uma pessoa que me agredia verbalmente e ao invés de buscar essa análise, essa reflexão do momento que estava acontecendo, eu respondi espontaneamente com as inclinações que já me pertencem, com o grau de progresso que eu já conquistei. E o grau de progresso me permite responder rapidamente. Enquanto que o processo educativo, dentro da minha inteligência, dentro da minha vontade, organizaria o meu mundo íntimo e diria: silencia, silencia e perdoa. Depois se retoma a questão. Então, dessa forma, a gente vai entendendo por que quem diz vontade diz liberdade. Porque a vontade, ela é o leme, né, que vai nos guiando através dos caminhos das realizações espirituais, das realizações morais. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos na sua organização física, porque aqui a gente tem mais um móvel secundário para a questão das nossas ações, né? Sem abdicar da razão e da sua condição de ser humano para se equiparar ao bruto. Então, se eu disser assim, eu ajo assim porque eu sou assim mesmo, né? Eu tenho mesmo esse temperamento estourado, né? Eu estouro fácil, eu tenho pavio curto. Eu nem tenho pavio muitas vezes, né? E se quase como que se a pessoa tivesse atribuindo isso à condição da sua vida material, à condição do seu corpo. Era muito comum há alguns anos termos a medicina dos humores, né? Aquela que tratava o humor da bilis e assim por diante, né? Cada desequilíbrio de um desses humores fazia a pessoa ter uma personalidade um pouco diferente. Claro que existe influência do organismo, claro que existe. Eu estou chegando numa idade que já começo a sentir os efeitos da andropausa, uma questão, uma questão natural do corpo do homem. As mulheres vivem a menopausa. É uma questão natural do corpo feminino. Existem mudanças de humor, existem mudanças no corpo que certamente causam estresse muitas vezes, causam dor, causam desconforto, vão causando ali mudanças hormonais, inclusive, que vão
fazendo com que o espírito que está unido ao corpo sinta diferenças no seu modo de viver. No entanto, a gente precisa procurar os tratamentos que aliviam esses sintomas, buscar os equilíbrios da saúde, para que a gente possa se manter sereno e para que a gente possa entender que a instância do corpo é uma instância restrita ao corpo. E que não é ele quem vai comandar o nosso humor, não é ele quem vai comandar o nosso pensamento, o nosso sentimento, nossa vontade, né? Se a gente deixar o corpo nos comandar, como escreveu Kardec aqui, nós nos equiparamos ao bruto, aos animais. São eles que cedem ao instinto de modo cego, né? O que estamos querendo dizer é o seguinte: o corpo tem influência? Tem, mas ela não pode ser uma influência definitiva, ela precisa ser uma influência secundária. Se não cedemos o tempo todo ao prazer, à fome, ao sono, e não combatemos para realizarmos aquilo que precisa ser realizado, né? Então, o corpo não pode ser móvel para principalmente a questão moral, né? Seguindo o texto. Mas quando o homem pratica o bem, tem grande cuidado de averbar o fato à sua conta, como mérito. Então veja só, quando eu erro, a culpa é do corpo, quando eu acerto, o mérito é meu. Não foi, ninguém diz assim, eu fiz o bem para tal pessoa porque o meu corpo me moveu a isso. Obviamente que não, né? Então a gente atribui o mérito a nós mesmos. Vejam como que a gente tem aquela atitude muitas vezes, né? Que foi popularizada no desenho dos Simpsons, quando o Homer diz assim: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, né? Então, eu agi mal, a culpa é do corpo, não é minha. Eu agi bem, o mérito é meu. Então vejam que, se para o bem vale o meu mérito, para o mal também vale a minha responsabilidade. É sempre o livre-arbítrio que está ali, é sempre o espírito que escolhe, né? Sigamos o texto mais um instantezinho. Ele atribui a si mesmo o mérito e não cogita de por ele gratificar seus órgãos, que é o que dizíamos há pouco, né? O que prova que, por instinto, não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida, qualquer que seja a importância deles. Então, aqui a gente fecha uma parte do texto, né? Aqui com a liberdade de pensar, a gente fecha uma parte desse parágrafo que diz: na questão moral, o corpo não pode ser um móvel. A influência do corpo não pode ser um móvel para a questão moral. Então, basta a gente avaliar como que a gente argumenta o nosso fracasso e o nosso sucesso. O corpo não é responsável nem por um, nem por outro. Agora, isso fecha esse primeiro argumento do parágrafo 3. E agora a gente começa num novo argumento. Kardec vai falar sobre a fatalidade, né? Então, a fatalidade supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os sucessos da vida. Ué, se eu me sair bem em uma prova, estava determinado que eu me sairia bem, não tenho mérito algum. E é muito ruim pensarmos dessa forma, não é? Aconteceu porque eu tive sorte. Eu estudei bastante para o vestibular, mas estava escrito já que eu ia passar. Eu tiro de mim todo o mérito se eu pensar na fatalidade, como tiro de mim toda a responsabilidade, se igualmente eu pensar na fatalidade. Lembremos, né? Estamos estudando aqui nesse parágrafo a questão moral, a questão moral, responsabilidade e mérito na prática do bem. A questão moral, portanto, não pode haver fatalidade. Se houver fatalidade, não existe responsabilidade nem mérito. Argumento inapelável de Kardec de que serviria a inteligência ao homem desde que houvesse de estar invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Eu sou um ser inteligente, mas o destino diz tudo que eu vou fazer ou não fazer. Para que serve a inteligência? Argumento inapelável de Allan Kardec, né? Identificando o espírito naquilo que ele tem de melhor, naquilo que ele tem de natural, de essencial em si mesmo. É ali onde se dá o âmbito, né, do seu grande móvel.
Mais um destaque ainda: semelhante doutrina, se verdadeira, conteria a destruição de toda a liberdade moral. Já não haveria para o homem responsabilidade, nem, por conseguinte, bem nem mal, crimes ou virtudes. Então, aqui Allan Kardec fecha com a questão da fatalidade, né? Mostrando que o ser humano tem mérito naquilo que faz e responsabilidade também naquilo que faz. Segue o argumento final do texto aqui: não seria possível que Deus, soberanamente justo, castigasse então a criatura por suas faltas, nem que as recompensasse por suas virtudes, porque afinal de contas estaria tudo na conta do destino, não é? Deus é soberanamente bom e justo, está tudo pré-determinado. Como que vai dar recompensa para um? Como que vai responsabilizar outros se estava tudo pré-determinado, né? Como consequência final, se houvesse fatalidade, não haveria progresso, porque o homem esperaria tudo da sorte e nada faria para melhorar sua posição. Então, argumentos assim, como dissemos, né, inapeláveis de Allan Kardec. Se nós colocamos a questão do livre-arbítrio e da fatalidade diante dessa ótica moral, a gente não pode jamais pensar em fatalidade para a vida terrena, porque Deus nos concede dons que a gente deve usar em nossas vidas. Ele nos dá talentos, ele nos dá bênçãos para o corpo, bênçãos para a alma, tesouros de amor, tesouros da inteligência, tesouros de habilidade, de diversos tipos de habilidade para diversos tipos de pessoas. E aí acontece o seguinte: o uso infeliz ou feliz desses talentos resulta em vitória, em progresso espiritual, resulta em felicidade ou em infelicidade, resulta em saúde ou enfermidade, resulta, né, na harmonia, no desequilíbrio, no avanço, no progresso moral, resulta no retardamento ou na estagnação do caminho do progresso. Então, resulta em diversas coisas a escolha feita pelo nosso livre-arbítrio. Então, o que cabe para cada um de nós é o nosso autoexame, o exame das circunstâncias, o exame do que nos moveu, o exame daquilo que foi feito, o exame do resultado que veio daquilo que foi feito, e aí então é que se dá o progresso, né? Muito bem. Sigamos, então, para o próximo parágrafo do texto. Agora, aqui, a partir do parágrafo 4, agora que a gente já teve esse olhar geral sobre o livre-arbítrio, a educação, os móveis secundários, os móveis primários que nós temos, né? Atenção, vontade, inteligência, o auxílio dos espíritos, o auxílio de Deus. Depois desse panorama geral que foi apresentado, Kardec começa a explicar um pouco mais a fundo a questão da fatalidade. Porque parece que no parágrafo anterior a gente rejeitou completamente a fatalidade, mas aqui Kardec vai dizer ela não é uma palavra vã. Ela existe. A fatalidade existe. Onde ela existe? Na posição que o homem ocupa na Terra e nas funções que aí desempenha. É, ela está no gênero de vida que o espírito escolheu, sendo ele prova, missão ou expiação. Então nós já passamos por essas informações no texto e Allan Kardec só complementa aqui essas informações, só retoma essas informações para dizer, olha, a fatalidade existe no gênero de vida. A fatalidade existe na escolha que a gente fez, na prova, expiação ou missão que a gente tem que desempenhar na Terra, nas vicissitudes que a vida terrena impõe a cada um de nós. Se eu sou um homem, se eu sou um espírito encarnado em um corpo masculino, eu provavelmente aos 50 anos de idade, se eu tiver uma vida mais longeva, né, estarei vivendo, como disse agora há pouco, os efeitos das mudanças hormonais.
Isso é uma vicissitude da existência terrena, que é que não tem remédio, vai acontecer. É fatal que aconteça isso, né? Vicissitudes da vida terrena e tendências boas ou más que lhes são inerentes. Então, como é que eu vou agir diante disso? É ligado ao progresso espiritual que eu realizei, portanto, é uma fatalidade. Então, vai caber ao meu esforço dentro da minha educação para mudar essas circunstâncias, né? Os pormenores dos acontecimentos, esses estão subordinados às circunstâncias que a gente cria no nosso dia a dia. Então, a gente conta ainda com isso, além disso tudo, com as influências dos espíritos, né? Então, esse aqui é o quadro da fatalidade na nossa existência, o quadro geral da fatalidade. Ela existe. Continua Kardec. Há fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha que o espírito fez. Ele não se cansa de repetir isso, né? Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, porque é possível ao homem modificar-lhes o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. A escolha que eu vou realizar em praticar o bem, em praticar o mal, essa escolha é livre. É livre. Então, dentro dessa escolha, não há fatalidade. Esses são os atos da vida moral. Agora, nos atos da vida material, haverá um certo tipo de fatalidade, né? Se os eventos da vida moral fossem previamente decididos, nós seríamos máquinas, nós não teríamos vontade, não teríamos inteligência. Não temos, mais uma vez, né? Isso tem como consequência a destruição da responsabilidade moral. Agora, fatalidade só no cenário das circunstâncias terrenas. E ainda dentro dessas circunstâncias, dentro das tendências que eu trago comigo de outra encarnação, existem as decisões de ceder ou não a essas circunstâncias, a essas tendências. Então, os detalhes, os fatos secundários dependem das atitudes do homem, né? Dependem essencialmente das atitudes do homem. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, capítulo 11, quando ele fala sobre as reencarnações, né? A pluralidade das existências, ele escreve algo essencial para o nosso entendimento a respeito da vida. Ele escreve que o livre-arbítrio e o fatalismo assim se equilibram e moderam-se um pelo outro. O livre-arbítrio e o fatalismo se equilibram e moderam-se um pelo outro. Equilibram-se e moderam-se. Então eu tenho assim a escolha do gênero de vida antes da reencarnação, tenho aquele gênero de vida que me incita ao bem, que me incita ao mal, tenho as minhas tendências, tenho o auxílio dos espíritos, e o livre-arbítrio vai conduzindo tudo aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer. Então, eu estou em um ambiente que me provoca, que me leva ao mal. Eu posso ter maus pensamentos e num dia estar ali com esses maus pensamentos sendo realmente levado à prática do mal. Posso ter influências espirituais auxiliando a tomar essa decisão ruim e, nesse momento, receber o conselho de alguém. Nesse momento, ver uma palavra de consolo, de orientação. Nesse momento, fazer uma prece. E essa prece afastar de mim a má influência espiritual. Essa prece, por exemplo, me acalmar. E então eu não ajo no mal, eu ajo no bem. Eu deixo de fazer aquilo que minha tendência ruim me levava, aquilo que o próprio ambiente excitava, e pelo contrário, contrariando todas as perspectivas, né, de móveis secundários, eu uso o meu móvel primário, minha inteligência, meu livre-arbítrio, escolho fazer o bem, meu conhecimento, progresso que já adquiri, escolho fazer o bem. Então, os resultados daquilo, dentro do contexto do gênero de vida que eu escolhi, serão outros. E assim, o fatalismo do gênero
é então suavizado pela conduta do livre-arbítrio. Eu vivo uma doença do corpo, mas escolho vivê-la de modo a ser paciente, a ser caridoso com aqueles que me ajudam a atravessar esse momento difícil, de ser respeitoso, de compreender a limitação que chegou, porque esse pode ser um gênero de vida que eu escolhi em algum momento, justamente para testar a minha humildade diante desse contexto. Então, apesar de ter a enfermidade, o meu livre-arbítrio dirigido no bem me faz suavizar essa prova e me faz colher resultados melhores depois. Por isso, Leon Denis escreve que o fatalismo e o livre-arbítrio, dessa forma, se equilibram e moderam-se um pelo outro. Então, quando eu escolho mal, os resultados me fazem ver que eu escolhi mal e reconduzo o meu livre-arbítrio. Olha que interessante. Muitas vezes pela própria dor, pelo próprio sofrimento, eu reconduzo o meu, não vou mais agir dessa forma, não deu certo. Um dos grandes papéis, né, da dor, do sofrimento na vida humana. Então, a circunstância reconduz o livre-arbítrio. Da mesma forma como o livre-arbítrio reconduz o gênero de vida. É uma análise muito profunda e extremamente certeira de Leon Denis, né? Ao nos dizer que livre-arbítrio e fatalismo se equilibram e moderam-se um pelo outro no decorrer da vida do espírito. Então, com isso tudo, a gente conclui, ainda com Denis, que a liberdade e a responsabilidade são sempre proporcionais ao adiantamento do espírito, né? E aqui a gente tem, então, o grande entendimento a respeito do nosso progresso, a respeito do nosso papel diante das fatalidades da vida material e do móvel das ações humanas, que é o livre-arbítrio. Voltemos ao texto. Parágrafo 6. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido em absoluto à inexorável lei da fatalidade, como a gente já estudou, né, no texto. Agora, nos parágrafos 7 e. Perdão, no parágrafo 7, Kardec faz uma comparação entre o Espiritismo e as doutrinas vulgares, né, que nós temos aqui como conhecimento geral das pessoas. Segundo a doutrina vulgar, segundo o conhecimento, né, geral das pessoas, o homem tiraria de si mesmo todos os seus instintos, que então proviriam ou da sua organização física, pela qual nenhuma responsabilidade lhe toca, ou da sua própria natureza, suas próprias tendências, né? É isso que quer dizer aqui. Então, ele não tem culpa de ser feito como é. Muito mais moral se mostra a doutrina espírita. Esse argumento a gente já viu agora há pouco no texto, né? A pessoa que atribui ao seu corpo as circunstâncias do meio. Eu agi assim porque as circunstâncias me levaram a isso. Eu agi assim porque eu sou assim mesmo, né? Então, são as duas, as duas causas que o homem encontra para desculpar-se por seus atos, né? Essa é a doutrina geral. Agora, a doutrina espírita admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. E se ele diz que praticando o mal ele cede a uma sugestão estranha, no caso, né, de influências espirituais, isso não diminui a responsabilidade, porque ele tem também o poder de resistir. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre cerrar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode cerrá-los à voz material daquele que lhe fale ostensivamente. Pode-o, pela ação da sua vontade, pedindo a Deus força necessária e reclamando para tal fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou por meio da sublime prece que é a oração dominical, quando manda que digamos: não nos deixe sucumbir à tentação, mas livra-nos do mal. Então, aqui a comparação entre as duas doutrinas, a doutrina espírita e a doutrina vulgar. A doutrina vulgar coloca o móvel de nossas ações
em lugares que estão fora do nosso controle. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias que o meio me apresenta e nem sobre, muitas vezes, sobre o meu corpo e nem sobre as tendências instintivas que eu já trago. Essa é a doutrina vulgar. Eu não tenho controle sobre essas coisas. Eu sou assim porque é minha natureza. Aconteceu assim porque o mundo me impôs. Então eu não tenho controle. Eu fiz e não tenho responsabilidade, né? Agora, a doutrina espírita não. A doutrina espírita coloca as causas fora dessa situação orgânica, fora da natureza, fora das circunstâncias terrenas. A doutrina espírita coloca a causa da atitude, mesmo sob sugestão, no próprio espírito, que tem poder de resistir. Né? E aqui a gente tem no final desse parágrafo a dinâmica da vontade bem assistida. Olha, eu estou com uma tentação para fazer isso, eu sei que não é bom. Deus, Pai, me ajuda. Meu anjo guardião, chega aqui perto de mim, me dá força moral para o enfrentamento dessa situação. Eu estou com a tendência de fazer tal coisa. Não me deixa fazer. Me ajuda a ter força. Muda meu pensamento para outra coisa. E vejam, muita gente tem vergonha de conversar assim com o anjo guardião, dizendo que está tentada ao vício, que está tentada a tal circunstância menos nobre. E não tenham vergonha de conversar assim com o anjo guardião, porque ele sabe. Ele só está esperando o nosso pedido de ajuda sincera. E quando a gente pede sinceramente esse tipo de ajuda, a gente está cumprindo a orientação de Jesus na oração dominical, a oração do Pai Nosso, né? Quando ele diz: Não nos deixe ceder à tentação, mas livrai-nos do mal. Conversando com Deus. É assim que Deus nos livra do mal, nos dando poder moral para que a gente possa vencer as más inclinações que nos são próprias e as influências do meio, né? Então, o Espiritismo é a mais moral de todas as doutrinas. É ele que nos ensina a atribuir a nós mesmos responsabilidade, mérito, ensina que o homem pode resistir a situações, a sugestões e que ele pode construir um futuro melhor para si mesmo, né? Sem depender do corpo. O Espírito Hahnemann tem no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo uma, uma, uma instrução na qual ele diz que muitas vezes a gente não pode reformar o nosso corpo, né? Mas a gente pode e deve reformar o espírito. Então o homem escreve Hahnemann assim de forma direta, que só o homem só permanece vicioso quando ele assim o quer. Quem puder depois dê uma olhada nessa instrução de Hahnemann, que sempre que o homem quer corrigir-se, ele o pode. De outro modo, não existiria a lei do progresso, né? Assim que ele fecha essa belíssima instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, repito, capítulo 9. Bem, vamos para os dois parágrafos finais do nosso texto. Esse parágrafo 8 traz a conclusão do texto, vamos lê-lo juntos. E essa conclusão, que é uma conclusão muito bonita, inclusive. Vamos lá. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos ressalta com evidência de todo o ensino que os espíritos hão dado. Não só é sublime de moralidade, mas também acrescentaremos, eleva o homem a seus próprios olhos. Eleva o homem a seus próprios olhos. Passamos a ter uma concepção muito melhor de nós mesmos quando nos entendemos como artífices do nosso próprio destino, como artífices da nossa própria felicidade. Né? Mostra-o livre de subtrair-se a um jugo obsessor, como livre é de fechar sua casa aos importunos. Nós somos livres de nos livrarmos das obsessões. Esse é um assunto que vai ficar para estudos posteriores, mas a obsessão começa pelo mau uso do nosso livre-arbítrio e termina pelo bom uso do nosso livre-arbítrio quando aprendemos a perdoar e a amar. Vamos em frente. Ele deixa de ser simples máquina atuando por efeito de uma impulsão independente da sua vontade para ser um ente racional, que ouve, julga e escolhe livremente de dois conselhos um. Aditemos que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa,
não deixa de agir por impulso próprio, pois que, em definitivo, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Conseguintemente, as faltas que cometemos têm por fonte primária a imperfeição do nosso próprio espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que nem por isso carece de livre-arbítrio. A vida corpórea lhe é dada para se expungir de suas imperfeições, mediante as provas por que passa, imperfeições que, precisamente, o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se dessa luta sai vencedor, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. Será uma prova que lhe cumpre recomeçar, podendo suceder que longo tempo gaste nessa alternativa. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e tanto menos acesso oferece aos que procurem atraí-lo para o mal. Na razão de sua elevação, cresce-lhe a força moral, fazendo que dele se afastem os maus espíritos. Eu fiz questão de ler o parágrafo inteiro, meus amigos, porque é uma belíssima passagem, né, de Allan Kardec, falando a respeito do nosso livre-arbítrio, do funcionamento dele na decorrência da vida terrena e nos dando esperança em relação às nossas más inclinações, aos contextos difíceis que vivenciamos aqui na Terra, mostrando que realmente é uma doutrina de elevação humana, porque nos retira da condição de máquina e nos coloca como um ser racional, que julga, que escolhe, que vive, que progride e que nos aproxima de Deus dessa forma. Então, somos livres para termos as nossas iniciativas. Então, as causas primárias de nossas faltas são as nossas próprias imperfeições. Que nós saibamos tratá-las com a consciência de que nós temos o livre-arbítrio conosco em ação o tempo todo. E não pensemos que a liberdade humana é limitada no círculo das fatalidades terrenas. Não. Nós temos, sim, necessidades físicas, condições sociais, interesses, instintos. Mas se a gente considerar bem de perto essa situação, a nossa liberdade é sempre suficiente para nos permitir escapar às tendências perniciosas e a escolhermos os bons caminhos. E assim a nossa liberdade, a nossa responsabilidade vão se tornando bens cada vez mais inalienáveis ao espírito que se constrói dessa forma, né? Parágrafo final aqui, o parágrafo 9 é um parágrafo bem curtinho do texto. Vamos terminar o estudo de hoje com ele. A conclusão, né, de Allan Kardec. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como o nosso mundo é dos menos adiantados, nele se conta maior número de espíritos maus do que bons. Tal a razão porque aí vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para a este planeta não voltarmos após a presente estada. Perdão, amigos, e para merecermos ir repousar em mundo melhor, em um desses mundos privilegiados, onde não nos lembraremos da nossa passagem por aqui, senão como de um exílio temporário. E sendo que assim, né, se nós pudermos usar essa nossa liberdade para o nosso progresso, certamente nós contribuiremos para com o progresso dos demais. Então, meus queridos amigos, eu espero que essa ideia, né, de que a liberdade moral é o pilar da dignidade humana, é o pilar do progresso do espírito, que essa ideia tenha ficado muito presente em cada um de nós, porque ela é sem dúvida nenhuma, um alento. Ela é um consolo, ela é uma esperança para a humanidade. Porque o destino passa a ser uma construção contínua da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, da nossa inteligência. O sofrimento e a infelicidade
são circunstâncias momentâneas para o nosso aprendizado. E a gente aprende aqui que é, é possível conciliarmos a ideia de uma prova diária com a liberdade de como agirmos diante dessa prova. Portanto, a posse plena de nós mesmos está garantida. O, Se nós pudermos exercitar esse conhecimento das leis eternas, o conhecimento de nós mesmos, tratarmos da nossa educação espiritual, da nossa educação como seres humanos, nós progrediremos muito mais depressa. Estejamos convictos de que a lei divina respeita sim essa autonomia individual e que a nossa liberdade de ação é um presente dado por Deus a cada um de nós para que sejamos pessoas mais felizes, individual e coletivamente. Muito obrigado, meus amigos, pela presença, pelo carinho que sempre tem sido demonstrado pelos estudos aqui do Livro dos Espíritos, através do canal do NEP. Então fica meu agradecimento profundo mais uma vez. Convite, né, para a gente continuar a estudar o Livro dos Espíritos, continuarmos juntos esse estudo. O abraço fraterno e os votos de muita paz.